Vista. O entrevistado de hoje vai ser o português mais amadurense que conheço. Vamos falar com Joaquim Marinho. Também no nosso programa teremos a música de Zezinho Correia e eu tenho certeza que você vai gostar. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar que aqui você é bem-vindo. E o nosso entrevistado de hoje é um português, manauara, advogado. Poucas pessoas sabem que ele é português, muitas pessoas sabem que ele é advogado. Mas, antes de mais nada, um agitador cultural que está mostrando mais um de seus filhos aqui, que é Joaquim Marinho, Manaus, Meu Sonho. Joaquim, um prazer de ter aqui no nosso programa. Ótimo de estar aqui contigo. E de estrear um programa, né? Porque estamos começando mais uma ideia, um programa diário, meia hora de entrevista, porque Manaus tem espaço já para isso. Muitas pessoas pensam que não, você que apresenta rádio há tanto tempo. Eu fiz 50 anos de rádio já. Então, eu nem nasci muito novo quando eu vim para Manaus, aos 15, 16 anos, eu comecei fazendo um programa, naquela época, um escândalo, um programa de rock and roll, imagina. E um programa que mudou as coisas. Eu comecei com o Tutti Frutti do Elvis Presley como abertura do programa. E a partir daí, rock até hoje. Eu tive a felicidade de ter um neto, que é um ótimo guitarrista, está com 15 anos, mas toca guitarra que quando o Eric Clapton ouvir vai ser maluqueira. Vai ser uma é uma ótima coisa para mim, porque eu tenho uma coleção de discos impressionantemente grande. Eu fui representante da gravadora Philips, eu fui dono de loja de discos, então eu estava com uma coleção de não sei quantos mil discos e não sabia o que ia fazer. Cheguei a conversar com o sobrinho do Tim Maia, o Ed Mota, que ele tem uma coleção. Tem outra coleção imensa. Mas quando nós chegamos aos números, ele ficou doido. Eu disse, não, então eu quero alguns, ou leva tudo ou não leva nada. E aí os 35 mil discos, bolachão, então, vão ficar com meu neto. E ele pegou os CDs, pegou os DVDs e está curtindo Beatles e Elvis Presley como ninguém. Olha, como colecionador também que sou, o maior presente para um colecionador é a sua coleção. Passar a sua coleção para outro. E primeiro, tem que se desprender muito, né? Tem. Foi aquilo que quando eu conversei com o Ed Mota a primeira vez, ele disse que queria alguns. Ele disse, não, alguns vão ser uns 10 mil, ou 5 mil, ou 3 mil. Isso tem tudo isso, tem 35 mil catalogados, fora o resto que foi chegando. E eu tenho coisas tremendamente absurdas, porque uma época fui presidente de um programa chamado Companheiro das Américas, Amazonas, Tennessee, e o Tennessee era na cidade de Memphis, onde morou o Elvis Presley. Estive na casa dele, estive no arquivo dele, e muita coisa depois eu peguei no Elvis Presley Fan Club, que é um clube que tem lá, que junta as coisas do Elvis. E eu ganhei de presente 3 ou 4 discos do Elvis, que muita gente no Brasil inteiro não conseguiu nunca, que são álbuns duplos de papos dele. Papos com música, ele contando como era a coisa, porque o Elvis foi um grande cabeça alucinada, mas foi também um grande beneficiador da cidade de Memphis. Ele fez um hospital para a criançada de lá, que é aberto a tudo quanto é criança do mundo. Então, só isso aí perdoa a loucura que ele fez uma vez com o presidente Nixon dos Estados Unidos, que disse que queria servir o exército dos Estados Unidos para dedurar aqueles que não eram pró-lado dos Estados Unidos. E o pessoal xinga muito com ele. Eu xingava. Agora... pouca gente sabe, mas Elvis tinha um irmão gêmeo, né? Sim, que morreu cedo. Morreu cedo. No nascimento. Inclusive, em Las Vegas, tem uma peça do Circo de Solé. Quem puder ver, vá ver, que é o Viva Elvis. Eles mostram toda a história do Elvis, óbvio, o que se pode mostrar. E entre essas histórias, o irmão gêmeo e a evolução, a época que ele foi para o Exército. E o que ele fez no Exército e também que deixou de fazer, né? Deixou de fazer. Ele tem uma coisa que eu acho excepcional nele. Eu não sou tarado pela figura dele como pessoa humana, mas eu sou alucinado pelo que ele fez com relação a reconhecer que há um cantor 500 mil vezes melhor do que ele, que é um dos caras que faz o vocal do Jordanaires. O Jordanaires era a banda que fazia a vocalização por trás dele. E tem um velhão do Mississippi que tem um vozeirão impressionantemente bonito e grave, e ele reconhecia que era o maior cantor do mundo.
depois dele, porque ele se achava pior do que o cara do Jordan Neves. Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho desse seu filho aqui. Joaquim Marinho organiza Manaus, Meu Sonho. Como é que se deu o início da história desse livro? Eu estou vendo que tem vários desenhos. Artigos de várias pessoas. O Ziraldo escreveu aqui. O Ziraldo foi um amigo que, quando ele veio a Manaus, vindo de uma feira literária em Bogotá, na Colômbia, ele passou por Manaus e eu, na época, completava 50 anos. E ele já está perto dos 80. Mas é uma das cabeças mais deslumbrantes das artes plásticas no Brasil. E eu chegando, quando eu o conheci, ele tinha pronto uma coleção de cartazes turísticos e disse: olha, tu és do Amazonas, estás querendo alguma coisa quanto estou querendo fazer alguns cartazes a respeito do Amazonas e queria que tu fizesse. Ele disse: eu tenho pronto. Aí ele me deu os desenhos desses cartazes que estão no livro e que são 6 cartazes extraordinários sobre Manaus e o Amazonas. Só em cores, mostram exatamente as cores que ele bolou para as coisas aqui do Amazonas e fechamos o negócio a preço realmente de mercado persa. E ele passou a vir aqui a Manaus de vez em quando e muita coisa maravilhosa surgiu das mãos dele. Inclusive um folheto que ele passou para o Enfio, que estava vivo na época, a respeito de Manaus e do Amazonas. E é um folheto que conta a história de um jacaré que tinha que comer um turista americano, porque ele queria que fosse mordido por um jacaré do Amazonas. E o Enfio foi outra personalidade incrível, infelizmente morreu muito cedo, mas é também um grande nome que eu faço uma referência no livro, mas não contei ainda a história dele, porque eu tenho o livro dele sobre o que é que eu vim fazer no Amazonas, que é a história desse gringo que se encontra com o jacaré e que ele vai contar por que é que veio aqui a Manaus. Eu estou vendo que tem algumas figuras. Tem alguns desenhos. Alguns desenhos a ponta de bique, é isso mesmo? É, bico de bique. Bico de bique. Caneta bique. Nossa. E ele fez na frente do Chaplin, ele fez um desses desenhos, e na frente diversos monumentos que tinham partes antigas do século XIX e XX e a parte moderna já do século XX e XXI. E é exatamente esse chileno chamado Mateluna. Eu o conhecia, na época apresentava um programa na TV Baré, e ele estava desenhando a minha caricatura, e eu olhei e disse: o que é isso? Este ajustei. Aí eu disse: sim, e daí? Daí, se quiseres. Aí eu consegui pegar os desenhos que ele fez de Manaus e estão aí no livro alguns deles. Texto de Márcio, estou vendo um texto de Márcio Souza também. Tem Márcio, tem o Ednei Azancote, tem o Aldísio Filgueiras, tem um poema sensacional do Ornan Bugalho, que é contando a Manaus de 1960 e 70. E tem coisas de grandes jornalistas, como Ulisses Paz de Azevedo Filho, que foi o meu primeiro diretor de redação no jornal Ilhar da Tarde. Estou vendo aqui, fala da história do cinema, Cine Odeon, Guarani, Cine Odeon, Cinema Avenida, Cinema Guarani, e tem a Trícia Cabral, que hoje é editora-chefe do Amazonas em Tempo, que faz uma história sobre o que ela fazia para entrar de graça no Cinema Avenida. Falando um pouquinho de cinema, vamos falar do antigo proprietário de cinema, Joaquim Marinho. Sou eu e o meu sócio, até hoje, que é o Antônio Gavinho, que foi quem veio atrás de uma ideia que eu tinha de fazer cinema em Manaus. E aí tem uma fotografia histórica, que é o Silvino Santos, foi um dos primeiros cineastas do Brasil, e que em 1915, 1916, essa fotografia é raríssima, foi cedida pela pesquisadora Céu da Costa, e é o Silvino Santos com a máquina de cinema nas costas, na rua da aldeia dele, lá em Portugal, que era a única rua que existia nessa aldeia. E é uma fotografia dele. Fotografia do Cine Chaplin. Do Chaplin, é um desenho do Mateluna também. Então tem um pouco da revirada que a gente deu nessa questão do cinema. Muita gente não sabe. Eu, por exemplo, descobri há poucos dias, ouvindo o programa de rádio, mas antigamente se tinha pelo menos o dobro de cinema de hoje em dia. E o que você dá essa queda de cinema? Cinema que virou igreja, cinema que houve uma modificação na estrutura do cinema no Brasil. Os cinemas, com o surgimento dos shoppings, passaram a ter grandes conjuntos de 5, 6, 10. Agora vem um cinema na área nova do novo shopping lá da Ponta Negra com 12 cinemas.
E isso é baseado na estrutura que os americanos montaram para baratear o custo dos cinemas. Porque eles ficaram cinemas com grandes quantidades de salas, mas ao mesmo tempo com salas pequenas e grandes. Não existem mais os cinemas de 1.200 lugares, que era uma loucura naquela época. Então hoje existem cinemas de 300, 400 lugares e que dão vazão à movimentação. Manaus era uma cidade que quando tinha 400, 500 mil habitantes, tinha 7, 8 cinemas. Era o Guarani, o Avenida, o Odeon. E hoje Manaus está indo para 40 e tantos cinemas. Quer dizer, é muito mais do que existia naquela época. Mas por quê? Porque os cinemas passaram a ser em áreas onde há estacionamento fácil, onde se pode chegar com mais facilidade. E viraram, então, cinemas, vamos dizer, mais populares. Alguns ainda têm uma estilização, têm um charme, porque são cinemas de áreas como shoppings, como o Manauara, como o Amazonas Shopping, como o Plaza, que tem uma quantidade de cinemas razoáveis. Então, esses cinemas cresceram. E isso fez com que o cinema de rua fosse diminuindo, até que hoje, se tiver um ou dois, é muita coisa. Nós ainda temos um. E ainda guardamos ele, assim como uma quase relíquia. É meu sócio, o Antônio Gavinho, que cuida dele, e a gente continua com esse cinema. Ok, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ponto de Vista.